A vida que levo aqui não é para qualquer um. Enquanto a maioria se afoga no barulho das cidades, eu, Egor, só Egor, sem formalidades, encontrei meu refúgio onde a terra ainda respira selvagem. Minha cabana é um ponto perdido entre a espessura da floresta, os pântanos traiçoeiros e o rio que serpeia lá no fundo do barranco. Não sou conhecido pelo sobrenome nem mesmo pela alcunha completa. Para os poucos que sabem de minha existência, sou apenas o homem que entende a linguagem do mato. Acordo antes que o céu comece a clarear, não por obrigação, mas porque o hábito já se tornou parte de mim. Lenha na fogueira, um gole de água fria direto do balde e, enquanto o café esquenta, me posto na porta para escutar os sussurros da madrugada. Às vezes é a cuíca fuxicando perto do depósito, outras é o uivo longo de um lobo, um cumprimento à sua maneira. Meus dias são feitos de armadilhas a vistoriar, pegadas a decifrar, cogumelos e frutas silvestres que a terra oferece sem pedir nada em troca. No verão a fumaça do defumado sobe lenta, no inverno o machado canta, na madeira até o sol se pôr. Dizem que o silêncio enlouquece, mas para mim ele é o único remédio que acalma a mente. Aqui a regra é simples, ou você pertence à floresta ou ela o engole como areia movediça. Naquela noite tinha recolhido um punhado de cogumelos brancos e alguns cabeças negras. A carne já marinava desde o entardecer, prometendo um jantar farto. Mal acendi a fogueira, ouvi um arrastar hesitante pela trilha. Não era urso, não era alce. Eram passos desajeitados, de quem não sabe pisar sem deixar marca. 3 jovens surgiram da escuridão, mochilas caras, rostos tensos. Um deles, pálido como cera, parecia prestes a desmaiar. Perdidos, confessaram. Aproximei-os do fogo, ofereci lugar. Eles se sentaram, estiraram as pernas geladas, olhares furtivos enquanto as mãos tremiam sobre as chamas. Não precisavam dizer nada, o medo falava por eles. A taiga não é lugar para amadores, soltei, quebrando o silêncio que os oprimia. Ela não rejeita só os estranhos. Às vezes, até os seus filhos ela põe à prova. Eles esperavam algo, uma história, um conselho, quem sabe um milagre. A noite era longa e o sono distante. Pensam que o maior perigo aqui são os dentes de um lobo ou as garras de um urso? Perguntei, balançando a cabeça. Engano. O verdadeiro terror é aquilo que você não conhece, cuja pegada nenhuma enciclopédia registra. Os olhos deles brilharam ávidos. Então contei. Era outubro, aquela estação podre entre o outono que morre e o inverno que demora a nascer. O ar cheirava folhas apodrecidas e neve que teimava em não chegar. Os dias eram um lamaçal gelado sob os pés. As noites, um frio que mordia sem piedade. Os bichos se escondiam, as aves tinham partido. O silêncio era tão denso que parecia prestes a estalar, como um arco tensionado além do limite. Naquela época eu não estava sozinho. Um rapaz havia sido mandado para aprender comigo, Mika, ou melhor, Mikhail Nosov, recém-saído da universidade com diplomas e ilusões. Olhos claros, sorriso fácil, aquele tipo que acredita que o mundo é justo porque ainda não o viu de perto. Tinha equipamento de primeira, jaqueta impermeável, botas com solado para escalar montanhas, GPS, relógio com bússola, telefone via satélite, tudo menos o essencial, o instinto. Havia um abrigo abandonado a uns 20 quilômetros dali, lugar ermo onde ninguém se aventurava sem motivo. Precisávamos verificar o telhado, cortar lenha, reabastecer os cochos de sal para a caça. Trabalho necessário, mas não para aquele tempo. Espere uma semana, aconselhei, enquanto ele remexia no fogo com um graveto. Quando a neve cobrir o chão de verdade, a gente vai de esqui, rápido e seguro. Mika franziu a testa, como se eu tivesse sugerido covardia. 20 quilômetros? É uma caminhada, Egor Antonovitch. Chego lá amanhã, faço o que tem que ser feito e volto no dia seguinte. Tenho que fechar meu relatório, provar que sou capaz. Nos olhos dele ardia um desafio, não a mim, mas a própria taiga. Quem nunca foi jovem e teimoso que atire a primeira pedra? Dei-lhe a carta topográfica do exército, mostrei no mapa os atalhos, os riachos, as clareiras. Aqui a trilha, aqui o córrego. Não tem erro. Ele tinha sua bússola de última geração, mas lhe entreguei a minha velha, de metal batido que não dependia de pilhas. Esta nunca falha, avisei. Empurrei para ele minha espingarda, uma IJ-58, 2 canos, fiel como meu machado. Fiquei com o carabino. Na manhã seguinte, Mika partiu. O nevoeiro era tão espesso que o engoliu depois de 10 passos. Fiquei parado na porta, com um calafrio que não vinha do frio. Algo no ar. Cheirava a presságio.
Passou-se o primeiro dia. Ocupei-me com minhas tarefas, mas à noite, enquanto o vento chicoteava a cabana com flocos afiados, não consegui tirar o rapaz da cabeça. Já deve ter acendido a lareira, murmurei para mim mesmo, imaginando, aquecendo as mãos, satisfeito por ter vencido a distância. No segundo dia, a neve caía intermitente. Mika deveria estar de volta ao anoitecer. Preparei janta para 2, esquentei a banheira de madeira. Mas o sol se pôs, a escuridão se espalhou, e a trilha continuou vazia. Saí para chamar minha voz, perdendo no vazio. Só o rangido da neve respondeu. Na terceira noite o silêncio mudou. Não era mais a quietude viva da floresta, cheia de sons abafados e respiros ocultos. Era um vazio absoluto, como se algo imenso tivesse sufocado tudo debaixo de um domo de vidro. O fogo na lareira queimava sem estalar. O vento na chaminé emudeceu. Meu coração batia pesado como um martelo no peito. Abrir a porta não adiantou. Lá fora, apenas a escuridão e aquele silêncio ensurdecedor, denso como o chumbo. Foi então que soube, sem sombra de dúvida, a taiga tinha se calado. E quando ela faz isso, é porque algo ruim está prestes a acontecer, e ela estava olhando. E nesse momento melhor não cruzar seu caminho. Não fechei os olhos até o amanhecer. Fiquei sentado no banco, imerso na penumbra, ouvindo aquele vazio opressivo. A ansiedade se transformou em um nó gelado e duro, bem no plexo solar. Assim que o leste começou a clarear, já estava de pé, sem pressa. Na nossa profissão, a pressa é inimiga. Acendi o fogo em silêncio, metodicamente. Coloquei sobre ele a panela enegrecida, preparei um chá tão forte que a colher ficava em pé. Joguei açúcar, engoli de um gole, queimando a garganta, e forcei um pedaço de carne seca a descer. Precisaria de forças. E melhor ter reserva. Não estava me equipando para um passeio. A mochila foi montada como para uma operação. Kit de primeiros socorros, corda. 2 lanternas com pilhas reservas, garrafa térmica com água quente e biscoitos. Toucinho. As munições para o carabina cruzaram meu peito. O machado enfiei na cintura, a faca verifiquei. A navalha. O compasso no pescoço. Saí da cabana. O frio da noite havia se intensificado. 3 centímetros de neve fresca cobriam o chão, lisos, imaculados. Perfeito para rastrear. A princípio, só vi minha própria trilha do dia anterior, mas, olhando com mais atenção, notei marcas quase imperceptíveis cobertas pela neve. Sem dúvida de Misha. Passos mais curtos, pegadas menores. Sem rastros de volta. Ninguém mais poderia ter passado por ali. Agora tudo fazia sentido. Ele não voltou. Ele desapareceu. Segui suas pegadas, ainda visíveis sob a neve recente. No começo, tudo parecia normal. O rastro seguia reto, confiante, ao longo do canal. Pelo menos no início ele estava no caminho certo, pensei. Mas depois de 4 quilômetros as coisas ficaram estranhas. De repente, o rastro desviou da trilha e começou a zigue-zaguear pela floresta. Não como um novato perdido, que corre de um lado para outro em pânico. Não. Era uma linha quebrada e irregular. Ele podia caminhar 200 metros em linha quase reta e de repente virar em ângulo reto, esbarrando em um densíssimo pinheiral. Depois, voltava quase pelo mesmo caminho e partia em outra direção. Segui aquela sinuosa loucura sem entender nada. Talvez o GPS tenha falhado, pensei. Ele tinha compasso, o sol brilhava de dia, eu mesmo lhe mostrei o caminho. Por que diabos ele foi se meter naquela mata fechada rumo aos pântanos? Quanto mais eu adentrava a floresta seguindo seus passos, mais forte se tornava aquela sensação opressiva que me assombrou na noite anterior. O silêncio voltou. Não era apenas ausência de som. Os pássaros se calaram, o pica-pau não batia. Até meus próprios passos na neve soavam abafados, como se o ar ali fosse mais denso, mais pesado. Parei. Escutei. Nada. Só minha respiração e o sangue batendo nas têmporas. O rastro me levou a uma ponte abandonada sobre um canal negro, ainda não congelado. 2 troncos jogados de uma margem à outra. Apodrecido, desabara. Há tempos, o outro, enegrecido pelo musgo escorregadio, balançava solitário sobre a água. A pegada de Misha nítida com a marca de sua bota trilhada, ia direto até aquele tronco, e ali terminava. Fiquei paralisado, incrédulo. Me aproximei. Ali estava a última marca, afundada na lama semicongelada, bem no início do tronco. E depois, nada, limpo, nenhum vestígio no tronco escorregadio, nenhum sinal do outro lado.
Revirei tudo como um cão de caça. Percorri 100 metros em uma direção, depois na outra. Atravessei pelo val congelado, rio abaixo para a margem oposta. Lá, a neve estava intocada, virgem. Nem uma marca, nem um galho quebrado. Nada. Ele não poderia ter pulado. O canal tinha 5 metros de largura. Não poderia ter caído na água. Eu teria visto sinais de luta na beira, marcas de tentativa de sair. A água estava gelada, ele teria gritado. Eu teria encontrado onde emergiu. Mas não. Havia nada. O ar ao redor da ponte parecia ainda mais surdo, imóvel. Toquei-o, frio, mas denso como se uma parede invisível o segurasse. Fiquei ali, olhando para aquela última pegada e na minha cabeça, sempre ordenada, sempre lógica, instalou-se o caos. Um homem não pode simplesmente desaparecer, chegar até uma ponte e dissolver. Se no ar, era impossível. Mas eu vi com meus próprios olhos. A pegada estava lá. Oh, homem não. E pela primeira vez em muitos anos, senti um medo verdadeiro. Não de lobos, não de ursos. Daquele silêncio, daquele vazio, daquele truque que a taiga havia me mostrado sem explicação. Passei a noite ali mesmo, ao lado da ponte maldita. Acendi uma fogueira, mas ela queimava sem vontade. As chamas eram baixas, escuras. Não me deitei. Fiquei sentado, o carabina nos joelhos, olhando para a escuridão, escutando o silêncio. Ele não foi embora. Tornou-se meu companheiro. Pensei em Misha. Afogado? Mesmo. Assim, o corpo deveria ter aparecido preso em algum galho rio abaixo. Mas revirei tudo. Ninguém o atacou. Quem? Onde estavam os sinais de luta? Sangue, farrapos de roupa? Nada. Como se o tivessem apagado. Com os primeiros raios de sol que mal conseguiram furar a cortina cinza das nuvens. Me levantei. O corpo doía, a cabeça pesava como chumbo. Precisava tomar uma decisão, seguir até o abrigo de inverno. Mas qual o sentido se ele não chegou lá? Voltar por ajuda significaria perder mais 2 dias. Não. Precisava encontrá-lo, vivo ou morto. Decidi abandonar aquele rastro insano e ir direto ao abrigo, pelo azimute. Talvez ele, de algum modo, tivesse atravessado o canal e seguido em frente. Caminhei, abrindo passagem entre os galhos caídos, orientando-me pelo compasso e pelas marcas antigas nas árvores. A floresta estava sombria, muda. Dava a impressão de que me observava. Não com hostilidade, mas com uma expectativa tensa. Cada árvore, cada pedra parecia esperar. Depois de 2 horas, cheguei a uma pequena clareira coberta de neve e vi rastros frescos, deixados naquela mesma noite. Me aproximei, e os pelos da nuca se ergueram. Não era uma pegada humana, nem de nenhum animal que eu conhecesse. Era enorme, larga, quase do tamanho da minha mão, e lembrava tanto a pata de um urso, quanto a planta de um pé humano. Mas com um detalhe aterrorizante, na parte da frente, onde deveriam estar os dedos, uma única marca profunda se cravava na neve. Larga, poderosa como de uma garra ou casco. Como se algo imenso com um único dedo em forma de unha tivesse passado por ali havia pouco. O rastro seguia na mesma direção que a minha, rumo ao abrigo de inverno. Um suor frio me percorreu. O que era aquilo? A pergunta martelava na minha cabeça. Um alce? Não. Um urso? As pegadas não batiam. Uma doninha? Demasiado grande. Toquei-o. Carabina. De repente, ele me parecia um brinquedo de criança diante do que poderia ter deixado aquela marca. Mas recuar era tarde demais. Segui o rastro. Ele me guiava com segurança sem zigue-zagues. E então começou o mais estranho. Caminhava checando o compasso, mas algo não estava certo. O sol, um borrão pálido. Atrás das nuvens, deveria estar à minha esquerda, segundo o meu senso de direção. Mas estava quase à minha frente. Parei. Sacudi o compasso. A agulha tremeluziu e girou preguiçosamente, indicando que o norte ficava às minhas costas. Isso não era possível. Eu, Yegor Touchkos, criado na taiga, perdido entre 3 pinheiros. Era uma vergonha. Uma sentença de morte. Encostei-me em um pinheiro tentando acalmar a respiração. E naquele silêncio mortal, de repente, um grito agudo e nítido rasgou o ar, o uivo de uma coruja de dia. Era um presságio tão ruim que não havia pior. Mas aquele som era vivo, real, naquele mundo morto, e vinha de algum lugar à minha direita. Não sei porquê, mas virei para lá. Simplesmente segui o som, cuspindo. No compasso, no sol, em tudo. Caminhei 20 minutos e cheguei à beira de algo antigo, coberto de neve. E o abismo coberto de neve.
E lá no fundo, encostado às raízes de uma árvore caída, estava Misha, vivo, sentado curvado sobre si mesmo, abraçando sua mochila de marca como se fosse a última coisa valiosa neste mundo. Sem gorro, os cabelos cobertos de geada, os olhos fixos no vazio à sua frente, como se não vissem nada. Desci o barranco em direção a ele, escorregando na neve. Misha, gritei. Você está vivo. Nenhuma reação. Sacudi seus ombros. Ele virou a cabeça para mim em câmera lenta, como se movesse debaixo d'água. Os olhos vazios. Absolutamente vazios como os de um boneco de pano. Mika, sou eu, Yegor. O que aconteceu? Está ferido? Silêncio. Apenas os lábios tremiam. Abri sua jaqueta, apalpei-o em busca de sangue, ossos quebrados. Nada. Empurrei-lhe nas mãos um frasco de álcool puro. Bebe. Ele obedeceu, engoliu um gole, tossiu. Por um segundo, algo como vida piscou. Naquele olhar morto. Fixou-me, os lábios moveram-se. Um sussurro tão baixo que mal consegui captar, ouvi alguém me chamar. Quem? Inclinei-me mais perto. Ele balançou a cabeça. O vazio voltou aos olhos. Sua voz murmurou. E aquelas palavras gelaram meu sangue nas veias. Não a sua. Não exatamente. Arrastei-o daquele buraco como um saco de batatas. Ele andava, mas não por si mesmo. Eu carregava, arrastava, enquanto ele apenas movia as pernas sem rumo, sem enxergar o caminho. Nunca soltou a mochila. Agarrava-a com uma força de morto. Levei quase um dia inteiro para chegar à minha cabana. Não apressava o passo. Parava, acendia fogueiras, forçava-o a beber chá quente, a comer. Ele obedecia, mecânico mudo. Aqueles olhos, aquele vazio terrível persistia. Na cabana, alimentava-o com caldos. Dava-lhe remédios como a uma criança. Ele aqueceu-se e começou a dormir, mas quase não falava. Para cada pergunta, um silencioso não sei, ou não lembro. Não. Insisti. Via o que se passava naquela cabeça e sabia que era melhor não mexer. Às vezes à noite ele gritava no sono, fragmentos de frases. Não vá, ele está chamando. Uma semana depois, um helicóptero veio buscá-lo, eu havia chamado por rádio. Quando já estava prestes a embarcar, perguntei pela última vez. O que diabos aconteceu lá? Ele ficou parado, olhou nos meus olhos, e por um instante revivi aquele terror primitivo em seu olhar. Yegor Antonovich, disse firme. Aquele lugar não é para humanos. E não disse mais nada. As pás do helicóptero levantaram um redemoinho de neve, e a máquina sumiu rumo ao sul. Nunca mais vi Misha Nosov. Diziam que pediu demissão, deixou nossas terras, foi embora para alguma cidade no centro do país. Com o tempo a história foi se apagando, ganhando versões, mitos. Até eu comecei a pensar, talvez o rapaz apenas enlouqueceu de solidão e medo. Talvez tudo aquilo, as pegadas, a bússola, tenha sido fruto da minha própria cabeça. Afinal, na taiga coisas estranhas acontecem. A vida seguiu. Mas exatamente um ano depois, quase no mesmo dia, precisei voltar àquela direção. Verificar as armadilhas. Cheguei à antiga trilha abandonada. A floresta estava normal, viva. Pássaros cantavam, um pica-pau batia ao longe. Nenhum silêncio mortal. Atravessei até aquele mesmo barranco onde encontrei Misha. Tudo coberto de grama e samambaias. Nada de extraordinário. Já ia embora quando algo brilhou no musgo verde junto às raízes de um abeto velho. Aproximei-me, curvei-me, e congelei. Sobre o mesgo, como se acabasse de ser colocada ali, estava uma escova de dentes nova, ainda na embalagem de celofane intacta, daquelas baratas que se vendem em postos de estrada. Mas não era a escova que importava. Era o fato de que desde o dia em que tirei Misha dali, nenhum ser vivo havia pisado naquele lugar. Eu sabia disso com certeza. Nenhum caçador, nenhum turista se aventuraria por ali. Nenhum rastro, nenhuma pegada. Fiquei ali, olhando para aquele objeto absurdo por 5 minutos. Depois, virei as costas e saí andando, sem olhar para trás. Porque entendi, Misha tinha razão. Há lugares onde o homem não deve pôr os pés, onde as regras são outras se os donos deixam seus sinais ou seus presentes. Quem sabe? Joguei a bituca no fogo. Ela crepitou e apagou-se. Os três ficaram imóveis, olhando para as chamas com os olhos arregalados. A noite ao redor parecia mais escura, mais profunda. É isso, rapazes, levantei-me. Logo amanhã, chá quente como manda o costume. E vocês falam de GPS. Às vezes é melhor ouvir o que a floresta diz.
Saber quando dar meia volta. Igor apertou os joelhos com as mãos, os olhos fixos nas brasas. Então ele simplesmente desapareceu? Desapareceu, confirmei. Ah, floresta faz isso. Serguei estremeceu, lançou um olhar para a escuridão. Mas por quê? Ele foi lá? Tinha mapa, tinha tudo. Cada um tem seus motivos, respondi, jogando mais um galho seco no fogo. Mas quando você vai atrás do que é seu, lembre-se, às vezes é a floresta que vem atrás de você. Lena ergueu os olhos da caneca. E quando? É você que vai atrás de quem já é caçador? Acontece, assenti. Aí, tudo depende de quem é o verdadeiro dono. Escutem, joguem mais lenha na fogueira. Essa história merece a noite. Escura sim, com um frio que vem de dentro. Bebam o chá que eu conto como é quando um homem acha que manda na taiga. Porque uma coisa é você se considerar caçador, outra é quando a caçada começa com você. Essa se chama o rastro da pata. E começou, como já disse, com um silêncio. Mas não aquele silêncio opressivo de mundo morto, como na história do Misha. Kelly era um vazio sufocante, como se o ar tivesse sido sugado. Esse era diferente. Um silêncio raspado, esvaziado até a última fibra, como quando tiram todos os móveis de uma casa e cada passo seu ecoa oco, como se batesse em paredes nuas. Imaginem, você vive num lugar onde a floresta não é só árvores. É um organismo gigante respirando. Todo dia, você a escuta como um médico ausculta um paciente. De manhã, sai na varanda e já sabe, ali no cedral, a gralha está quebrando nozes. Pelo barulho, dá para adivinhar se o ano será farto. Debaixo das raízes de um pinheiro velho, um rato chia, sinal de que a floresta terá o que comer. À noite a coruja grita 1, 2 vezes e pelo tom. Você sabe se é jovem ou velha, se caça ou só marca território. Mas naquele ano, bem, quando o inverno apertou de vez com neve até a cintura, comecei a anotar. Meu livro estava ficando em branco. As páginas, antes cheias de anotações, agora estavam limpas. No começo não dei importância. Um dia ou outro de quietude normal. Tempo muda, os bichos se escondem e esperam passar. Mas uma semana virou 2. Percorria minhas trilhas, onde sempre armava laços para lebres. Intactos. Só cobertos de neve. Chegava aos salgueiros onde deixava sal para os cervos. O sal continuava lá. Uma pilha branca intocada. Antes de manhã a trilha era um manuscrito. Aqui a lebre branca teceu suas voltas enganosas. Ali, um arminho deslizou como uma serpente pela clareira. Mais adiante, a doninha se aproximou sorrateira. Agora, uma lousa limpa, neve virgem, e só meu rastro solitário de esquis. Como se toda a vida de esquilos a alces tivesse desaparecido de uma vez. Evaporado. Isso me deixou inquieto. Em mais de 40 anos, nunca vi nada igual. A taiga não suporta o vazio. Se algo some num lugar, é porque apareceu em outro. Mas ali, tudo havia sumido. Havia um lugar que doía mais no meu peito, uma ravina velha, uns 7 quilômetros da minha cabana. Lá, depois de um incêndio antigo, brotara um bosque jovem de salgueiros e choupos, um banquete de inverno para os alces. Abrigado do vento. Perfeito para descansar. Conhecia cada gigante daqueles, principalmente um velho. Um touro poderoso, a quem eu chamava em segredo de velho. Seus chifres não eram chifres, eram 2 tronos. Dava para sentar em cada um deles. Ele próprio era imenso, escuro, quase negro como uma rocha. E sábio, o danado. Quantas vezes o encontrei pelo caminho, e nunca nenhuma vez ele perdeu a calma. Me via, congelava. No lugar, fixava aqueles olhos escuros e inteligentes em mim, como se me medisse. Depois bufava, soltando uma nuvem de vapor, e se dissolvia na mata com uma dignidade lenta, como se nunca tivesse estado ali. Eu o respeitava. Nunca nem em pensamento levantei o rifle contra ele. Alguns não se tocam. E quando percebi que até seus rastros reais imensos haviam desaparecido há 2 semanas, algo dentro de mim estalou. Basta de adivinhações, pensei. Hora de ver com meus próprios olhos o que diabos estava acontecendo. Calcei os esquis antigos, aqueles que meu pai mesmo fizera e forrara com pele de rena. O carabina no ombro, o termo com chá forte na mochila. Surrada, uma fatia de pão preto amassado no bolso, e parti. Os esquis rangiam, o ar gelado queimava as narinas, e ao redor só aquele silêncio vazio e zumbindo. Cheguei. A ravina, desci a encosta e meu coração se apertou. Bem no meio da trilha dos alces. Aquela que existia há séculos, onde a terra só conhecia cascos, estendia-se uma
Cicatriz feia e suja, o rastro de uma moto de neve. A lagarta larga havia rasgado a neve até a terra congelada, esmagado brotos, arrancado raízes, deixando para trás um cheiro ácido de gasolina que nem o gelo mais cruel conseguia apagar por completo. Eram predadores estranhos, de metal. Fiquei ali, sobre aquele sulco, e segui seu caminho. Ele me guiava como um fio, direto ao coração da ravina, aos seus cantos mais escuros e escondidos. E quanto mais avançava, mais nítido ficava aquele cheiro estranho. A garagem de ferro se misturava a outro, quase imperceptível, mas muito mais sinistro, o cheiro de sangue. Pairava no ar gelado como um fio fino e nauseante. Numa curva sobre a neve branca e intocada, vi o que confirmou meus piores pressentimentos, uma mancha escura quase negra. Ajoelhei e tirei a luva. O sangue já estava coagulado, mas fresco. E ao lado da mancha, cravado na neve, um fragmento branco com bordas afiadas como lâminas. Peguei-o. Era a ponta quebrada de um chifre de alce. Soube na hora, sem sombra de dúvida, de quem era. Então era isso. Eles não tinham ido embora, os haviam levado. No meu bosque e na minha casa. Assassinos haviam se instalado. Aquele silêncio ao redor não era paz. Era o silêncio de um ninho destruído, de um cemitério. Dentro de mim, algo gelado e quieto começou a girar, subindo devagar. Não era a raiva que berra e esbraveja, mas aquela que estreita os olhos, iguala a respiração e endurece as mãos como pedra. O rastro me levou direto ao alvo. Lá no ponto mais baixo da ravina, protegido do vento e de olhares por uma parede densa de abetos antigos, estava sua toca. Não era só um local de abate. Era um acampamento temporário, montado com precisão. Entendi na hora. Não estava lidando com caipiras famintos que matam a primeira corça que vem. Aqueles trabalhavam em equipe, como uma quadrilha bem organizada. Profissionais. Debaixo de um abrigo improvisado, feito com galhos pesados de abeto e coberto de neve para camuflagem, estavam as carcaças de 2 alces, esfoladas com cuidado. Aproximei-me. Um deles era enorme. Forcei-me a olhar para a cabeça decepada, jogada de lado. Era ele. O velho. Não estava mais ali. Ao lado das carcaças, amontoadas como tapetes pesados e molhados, estavam as peles. O ar fedia a carne crua. Um pouco mais adiante, esticada entre 2 abetos grossos, pendia uma rede de captura. Não era daquelas frágeis de nylon, mas uma armadilha monstruosa, feita de cabo de nylon grosso com malhas grandes o bastante para prender até um urso. Um animal entraria nela em velocidade, se enroscaria, quebraria as patas, rasgaria os músculos, e nunca mais sairia. Morreria devagar, em agonia. Uma barbaridade que até meu coração de taiga se revoltou. Examinei tudo. Os rastros eram de ontem. A neve sob os pés estava endurecida, mas ainda não coberta por uma nova camada. Significava que viriam buscar a carne hoje. Ou amanhã. Ir embora, alertar as autoridades, chamar reforços, seria dar tempo para fugirem, apagarem as provas. Não. Decidi ficar. Esperá-los ali mesmo, no local do crime, a uns 100 metros do acampamento, num pequeno morro de onde se via tudo. Encontrei meu posto. Um arbusto denso de zimbros coberto de neve oferecia um esconderijo perfeito. Cavei um buraco na neve até a cintura, forrei o fundo com ramos de pinheiro para não deitar no gelo e me acomodei. Cobri-me com a capa branca de camuflagem, apoiei o carabina nas varas de esqui cruzadas. Pronto. Agora eu não era mais um homem. Era parte da encosta, parte daquele bosque morto. Restava apenas esperar. Esperar, eu sei fazer. Nessa arte, a paciência é a melhor arma. O sol arrastava-se pelo céu, mas não aquecia. Pendurado como um disco branco e gelado. O frio ia penetrando aos poucos, endurecendo os músculos, congelando o sangue. Fiquei imóvel, fundido ao ambiente, só os olhos vivos, varrendo cada detalhe. E então, quando o crepúsculo começou a atingir a neve de um azul espesso, ouviu um ronco distante, forçado, de motor. Vinham se aproximando. Logo surgiu a moto de neve entre as árvores, rebocando um grande trenó de plástico. 3 homens entraram no acampamento. Desceram sem cautela, falando em voz baixa. Deviam se sentir donos do lugar. 2 eu reconheci na hora. Um manco era o Mita Ococho, da aldeia distante. Um braconeiro de pequena escala, sempre metido em encrencas, ora com laços para lebres, ora com redes no lago. Mas para um negócio desses, ou aperrearam ou compraram com dinheiro. O segundo era um estranho da cidade.
Homem forte, alto com equipamento de inverno caro, movia-se, com a confiança de quem manda. Claro, era o chefe. O terceiro mantinha-se um pouco afastado na sombra. Não consegui ver seu rosto direito, só a silhueta alta e curvada. Sem perder tempo, começaram a carregar os pedaços de carne dos abrigos para o trenó. Esperei o momento certo. Quando Mita e o Cidade Grande se esforçavam para levantar a parte mais pesada da carcaça, a perna traseira, levantei-me do esconderijo, lento, sem um som. Quieto aí. Minha voz cortou o ar gelado, alta e firme. Mãos na cabeça. Fiscalização florestal. Mita Ococho caiu de bunda na neve. Os braços voaram para cima como se movidos por molas. O homem da cidade fez um movimento brusco em direção ao rifle, encostado na moto de neve, mas balancei levemente o cano da carabina. Não recomendo. Minha voz estava calma, quase casual. Posso errar o tiro e acertar você. Ele obedeceu devagar, com um ódio mudo nos olhos, levantando as mãos. Mas o terceiro era o mais esperto. Não congelou, não hesitou. Num único movimento atirou-se para o lado, em direção à escuridão protetora dos abetos. Gritei um aviso, mas não atirei. Não é do meu feitio acertar pelas costas um homem sem arma. Na escuridão, tropeçou em algo, deixou cair um objeto, mas se levantou rápido e em segundos sumiu no mato fechado. Só se ouviu o estalar de galhos. Aproximei-me dos que restaram. Mita já gorjeava, olhando para mim de baixo para cima. Egor Antonovich, não fui eu, me obrigaram. Cala a boca. Cortei seco sem sequer olhá-lo. Meus olhos estavam fixos no homem da cidade. Ele já havia se recuperado do susto inicial. Um sorrisinho torto apareceu em seu rosto. Olá, inspetor. Sua voz era grossa e irônica. Cadê o mandado de busca? O auto de prisão? E as testemunhas? Tudo a seu tempo. Minha resposta foi gelada. Não se preocupe. Protocolo e celas no distrito policial da cidade, respondi com calma enquanto desenrolava um novelos de corda resistente que sempre trago comigo. E suas testemunhas, você e seu amiguinho aí terão um alce morto. Amarrei suas mãos com força atrás das costas, os nós tão apertados que os dedos dele começaram a inchar. Revistei-os. No bolso do segundo, encontrei documentos. Em nome de Konstantin Petrovich Zadano. Registro urbano. Enquanto mexia em seus pertences, meu olhar caiu no ponto onde o terceiro companheiro havia tropeçado e caído. Na neve escurecia uma pequena mochila de lona surrada. Peguei-a, sacudi. Um cheiro ácido de suor velho e pólvora subiu no ar. Dentro nada de extraordinário. Um maço amassado de primas, cigarros baratos que queimam a garganta como papel de jornal. Uma lata de carne enlatada com a tampa já aberta pela ferrugem. Um punhado de cartuchos calibre 12 embrulhados em trapos sujos. E algo mais, escondido no bolso interno, envolto com cuidado em um plástico amarelado pelo tempo. Uma fotografia. Puxei-a para a luz do meu frontal. A imagem desbotada mostrava um homem de uns 40 anos, sorrindo, ou melhor, escarnecendo direto para a câmera. Rosto afiado, olhos pequenos e muito juntos, como dois pregos cravados na carne. Usava o mesmo casaco de pele que o fugitivo havia abandonado. Mas não foi isso que me gelou as entranhas. Era a cabana atrás dele. Uma construção torta de troncos mal ajustados com uma janela desalinhada e o telhado afundado pelo peso de invernos esquecidos. Uma zaica comum, daquelas que se vêem espalhadas pela taiga, exceto por um detalhe. Ela não existia. Conhecia cada toqueira, cada abrigo de caçador, cada ruína nesta região. Podia jurar, por qualquer coisa sagrada, aquela cabana não estava em nenhum dos meus mapas, nem na minha memória. E pior, a linha do horizonte atrás dela, o formato das árvores, tudo parecia errado, como se a foto tivesse sido tirada em um lugar que o mundo havia esquecido de apagar. Guardei a imagem no bolso, mas o peso dela queimava contra minha coxa. Uma inquietação surda, misturada a algo que não conseguia nomear, subiu pela minha garganta. O que era aquilo? De onde viera aquela foto? E aquela cabana que não deveria estar lá? Algo naqueles homens, naqueles rastros, naquela noite inteira cheirava a podridão. E não a podridão comum de caçadores sem escrúpulos. Era algo mais antigo, mais profundo. Deixei os prisioneiros amarrados perto da fogueira que acendi com a lenha deles mesmos. Afastei o Segokod para longe, tirei a chave da ignição e a enterrei em um monte de neve. Que procurassem depois. Ao amanhecer, chamaria reforços do centro regional.
Que viessem buscar esses caçadores e sua carga maldita. Enquanto isso, era preciso vigiar. A noite prometia ser longa e fria. Sentei-me com as costas apoiadas em uma pedra, alimentando o fogo com galhos secos. Os prisioneiros permaneciam em silêncio. Mita tremia como um animal, acossado, os dentes batendo, murmurando preces entrecortadas. Zadano, o citadino, mantinha o rosto impassível, os olhos fixos nas chamas, mas eu via os músculos de sua mandíbula contraírem-se como cordas prestes a arrebentar. Ele também estava apavorado. Meus pensamentos giravam em torno do terceiro homem, daquele que havia se dissolvido na escuridão do bosque, e daquela fotografia impossível. Há algum tempo. Depois da meia-noite, quando a lua desapareceu atrás de nuvens espessas e a noite ficou tão negra que parecia possível tocar a escuridão com as mãos, começou. Meus cães, que havia deixado na cabana, 7 quilômetros em linha reta, uivaram. Não foi um latido de alerta, daquele tipo que soa quando sentem um urso ou um homem se aproximando. Foi um lamento. Um gemido longo, arrastado, carregado de um terror ancestral. O tipo de som que cães fazem quando pressentem a morte ou algo que não deveria existir. O pelo da minha nuca se eriçou. Até os prisioneiros se mexeram, inquietos. O que é isso? Sussurrou Mita, a voz quebrada pelo pânico. Seus dentes batiam como castanholas. Cães, respondi seco. Mas ambos sabíamos, não eram os cães o problema. Era o que eles sentiam. Então, ouvi os passos. Vinham da direção do mato onde o terceiro homem havia desaparecido. E não eram passos normais. Eram pesados, lentos. Cada um deles acompanhado por um estalo úmido, como se algo enorme estivesse esmagando o gelo superficial da neve e não com o pisar de botas ou patas, mas com algo duro, como pedra, como cascos. O ar gelou em meus pulmões. Os cães na cabana enlouqueceram. Seus uivos se transformaram em gritos agudos, desumanos, até que de repente silenciaram, como se algo os tivesse apagado. Mita começou a se benzer com movimentos febris, os lábios secos murmurando palavras que nem ele mesmo entendia. Zadano, o durão, empalideceu até ficar da cor de cinzas. Sua máscara de desdém desabou como neve podre. O que é isso? Sua voz falhou. Um urso chatum? Ursos estão dormindo, respondi, sem tirar os olhos da escuridão. Minhas mãos apertavam o fuzil até os nós dos dedos doerem. Conhecia o som de cada criatura dessa floresta. Mas aquele não pertencia a nada que já tivesse ouvido. Era algo primordial. Algo que não deveria estar aqui. Os passos se aproximavam. Não vinham direto para nós. Cercavam o acampamento em um arco largo, mantendo uns 50 metros de distância. Não víamos nada, apenas ouvíamos aquele ritmo implacável, estalo-pausa, como se algo imenso pesando toneladas estivesse se arrastando sobre duas pernas, cada passo afundando a neve, com um som de osso quebrando. Passou por nós. E então, lentamente os passos começaram a se afastar, em direção à minha cabana. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que dá para ouvir o sangue bater nas têmporas. Ficamos imóveis até o primeiro clarão do amanhecer riscar o céu. Assim que a luz cinzenta permitiu enxergar, levantei-me de um salto. O corpo doía da imobilidade, mas eu não sentia. Fiquem aqui, ordenei aos prisioneiros pegando o fuzil, e segui o rastro dos passos. Precisava ver, precisava entender. E eu vi uma trilha de pegadas únicas, não pares, não de 4 patas, mas solitárias. Cortava a neve em direção ao mato. Cada uma delas tinha o dobro do tamanho da minha bota, afundada profundamente, como se algo de peso descomunal tivesse passado por ali. Mas o que me deixou paralisado não foi o tamanho. Era a forma. Parecia a marca de um casco de alce, com a fissura característica no centro, mas em pé, como se a criatura que as deixara andasse sobre duas pernas, pisando com a força de um animal, mas com a postura de um homem. Segui o rastro. 30 metros adiante, encontrei o terceiro braconnier. Estava deitado de costas em uma clareira, os braços abertos como se tivesse sido crucificado pelo medo. Não havia feridas, nem sangue, nem sinais de luta. Apenas aquele rosto, uma máscara de terror tão absoluto que me fez recuar. Os olhos, arregalados, não olhavam para o céu. Olhavam através dele, como se tivessem visto algo que nenhuma mente humana deveria suportar. E as mãos estavam levantadas, os dedos curvados como garras, como se, nos últimos segundos, ele tivesse tentado se proteger de algo, ou implorar por misericórdia.
Ao redor do corpo, as pegadas pararam. Por um instante. Depois continuaram sem hesitar, adentro da taiga silenciosa. Voltei para os prisioneiros sem dizer uma palavra. Meu rosto devia ser mais aterrador que o do cadáver porque eles recuaram quando me aproximaram. Seu terceiro, minha voz saiu rouca, como se tivesse engolido vidro. Ele correu. Ninguém perguntou mais nada. Ao amanhecer, chamei o posto por rádio. Poucas horas depois, um AN-8 enferrujado pousou na clareira próxima. Entreguei os braconiers a carcaça do alce e guardei a foto para mim. Quando o tenente da equipe de investigação desceu da aeronave, olhei nos seus olhos e disse apenas: levem eles. E queimem essa coisa. Apontei para o animal morto. Queimem tudo. Ele ia perguntar, ia exigir explicações. Mas algo no meu olhar o fez mudar de ideia. Enquanto o avião decolava, levando consigo os homens e seu fardo de horror, fiquei olhando para a taiga. Algum lugar lá dentro, aquela cabana ainda estava de pé. Alguma coisa esperava. O relatório oficial foi sucinto. Segui o rastro do fugitivo, encontrei o corpo. Sem sinais de violência. Sobre os passos noturnos e as pegadas impossíveis, calei-me. Quem iria acreditar? Diriam que o velho Yegeg enlouqueceu no mato, ouvindo demais o silêncio. Anotaram no protocolo que o homem morreu de parada cardíaca, frio medo, o coração que não aguentou. Talvez, de certo modo, fosse verdade. Os caçadores ilegais foram julgados. A Mita, o coxo, por colaborar com a investigação e contar tudo, deram pena suspensa. Azadano, o mentor, pegou o peso máximo da lei. Alguns anos atrás das grades. Aquela foto estranha nunca mostrei a ninguém. Ainda está guardada numa lata de chá, enferrujada entre papéis amarelados. Às vezes atiro, olho para o homem de olhos, sem vida e para a cabana que não existe mais. Mas não é isso que importa. Desde então, aquele barranco onde tudo aconteceu ficou abandonado. Nenhum animal se atreve a pisar lá. A grama cresce, as árvores se erguem, o mato se espalha, e no entanto não há vida. Até os pássaros desviam o voo, como se o lugar fosse amaldiçoado, queimado não pelo fogo, mas por algo muito pior. Eu também não volto lá. Faço um desvio de 3 verstas. Sabe, pensei muito sobre aquilo depois, nas longas noites de inverno, sobre aquelas pegadas, sobre o terror estampado no rosto do morto. E cheguei a uma conclusão. Existem leis na floresta mais antigas que as nossas leis humanas. E existe um tribunal que não está escrito em nenhum código. Chegamos aqui achando que somos donos, que tudo nos é permitido. Tomamos o que queremos, matamos por diversão ou ganância. Mas a floresta observa. Ela é antiga, paciente, tolera até certo ponto. Até que sua paciência se esgota. Então ela mesma julga e executa. Se a floresta decidir, a ela cabe o veredicto. A nós, humanos, melhor não nos metermos nesses assuntos. Serguei soltou o ar com força, tomou um gole de chá. Cara, você exagerou. Alce em 2 pernas? Não disse isso, cortei seco. Disse que havia pegadas. Tirem suas próprias conclusões. Igor resmungou, mas sem convicção. Até que fosse o diabo, ainda assim dá medo. Lena apoiou as mãos nos joelhos, a voz baixa. Nem tudo que vem à floresta vem com más intenções. Às vezes vem pela memória. Olhei para ela. Verdade, tem uma história. Não sobre morte, mas sobre como a floresta devolve o que é seu. Tudo deixa marca nesta terra, rapaziada. Não só as que vemos na neve ou na lama úmida. Cada palavra dita ao redor da fogueira, cada suspiro, cada pensamento forte. Tudo fica absorvido pelo musgo, pela casca das árvores, pela água do rio. Não sou daqueles que visita cemitérios com frequência. Dói demais a distância. Mas não é disso que se trata. Os meus estão todos aqui perto. Meu avô Enton também. Não em ossos sob a terra, mas em espírito e em memória. E um dia a taiga me mostrou essa memória. Não como um animal ou um monstro, mas de outra forma. Chama-se essa história de Vargan. Às vezes, quando se caminha pela floresta, ela não mostra apenas trilhas e árvores. Ela abre páginas de um livro antigo, onde as letras são feitas de destinos e vidas vividas. A história está em cada passo, em cada marca de machado numa velha pinheiro, em cada pedra coberta de musgo que ainda lembra a passagem das geleiras. Só preciso saber ler esses sinais. Naquele ano, fiz uma grande ronda pelos confins dos meus domínios. O outono dourado já tinha passado, e chegará aquela estação melancólica entre as estações. A primeira neve caíra e derretera, transformando a terra em uma lama fria.
O vento uivava nos galhos nus como um lobo faminto. Saí de minha cabana por uma semana, verificando as velhas armadilhas e abrigos de caça que meus antepassados haviam construído. Olhava onde o telhado apodrecia, onde a lareira ruíra, onde um urso quebrara a parede na primavera. Trabalho tedioso, na maior parte inútil. Afinal, quem ainda se aventura nessas paragens? Mas para mim era importante. Quem mais cuidaria deles? Não eram apenas madeira e pedra, eram nossa memória, enraizada na terra. E foi em uma dessas cabanas, a mais remota, quase sem trilha que a levasse, que o encontrei. A construção já afundava no chão até as janelas. O telhado desabara e o verde aveludado do musgo cobria suas paredes como a pele de um velho espírito da floresta. Dentro cheirava a umidade, apodrecimento e ratos. E ali, no canto escuro sob um banco podre, atrás de velhos trapos, estava um estojo de bétula ressecado. Levantei-o, leve, quase sem peso. Abri. Sobre uma almofada de musgo desfeito repousava ele, um Vargan pequeno de ferro, quase todo devorado pela ferrugem avermelhada. Peguei-o, virei nas mãos. O metal frio se ajustou à minha palma como se fosse moldado para ela. Uma coisa simples, em teoria, um arco forjado e uma lâmina flexível no centro. Mas meu coração deu um salto, como se alguém tivesse golpeado meu peito com um punho de gelo, igual ao do meu avô Anton. Mal me lembro dele. Era criança quando desapareceu. Mas aquele som, esse eu, nunca esqueci. Ele não era músico, não tocava acordeão nem violão, mas às noites, quando o trabalho do dia estava feito, sentava-se no banco de madeira de sua cabana, tirava do bolso do peito um saquinho gasto e de dentro dele o Vargan. Então, começava a tocar. Não melodias alegres para dançar, mas um único som vibrante, profundo, como o zumbido de um grande besouro preso atrás de uma vidraça ou o uivo do vento nos fios telegráficos da estepe. Eu, garoto, sentava aos seus pés, apoiava a cabeça em seus joelhos duros, cheirando a resina e fumaça e ouvia. Parecia que não era ele quem tocava, mas a própria taiga, falando comigo, a terra sob nós ressoando. Isso não é para dançar, Egoruska, dizia ele, passando a mão pesada pela minha cabeça. Isso é para conversar com a floresta. Ela ouve tudo. Depois, ele se foi. Morreu caçando, saiu na primeira neve atrás de um alce além do Sacat e não voltou. Procuramos por dias. Homens da aldeia se juntaram. Vasculharam o mato até que a neve cobriu tudo. Sem resultado. A taiga o levou e não devolveu, como se ele não tivesse desaparecido, mas simplesmente entrado nela. Como quem mergulha na água. E seu Vargan desapareceu com ele. 30 anos depois, ali estava eu, segurando uma cópia exata daquele instrumento. Talvez não fosse o dele. Quantos como aquele não teriam se perdido pelo mundo? Mas para mim, era um sinal. Não podia deixá-lo lá. Guardei-o com cuidado no mochila. Levei para casa. Naquela mesma noite, sem demora, comecei a restaurá-lo. Foi quase um ritual. Enchi as mãos de areia limpa do rio e, com paciência, esfreguei a ferrugem até que, sob a crosta avermelhada, surgiu o metal escuro. Depois, com um pano embebido em óleo de arma, poli até que o instrumento ganhasse um brilho opaco, como aço temperado. Quando a noite caiu de vez e só as estrelas pendiam no céu como estilhaços de gelo, sentei-me junto à lareira acesa. Levei o Varga aos lábios. As mãos lembraram sozinhas como segurar, como pressioná-lo contra os dentes. Embora eu não o tocasse desde criança. Soprei 2 vezes. O som saiu. Desajeitado, rangente, ridículo como o coachar de um sapo. Sorri, tentei de novo, fechei os olhos e me concentrei em recuperar aquela sensação. Pouco a pouco, a nota certa emergiu, baixa, vibrante, como se as janelas tremessem e a caneca de metal sobre a mesa ecoasse em resposta. Toquei e não percebi quando o tempo passou. O som encheu a cabana, tremeu nas tábuas do assoalho e vibrou nas toras das paredes. E então, através dessa vibração, ouvi uma resposta. A taiga além da janela retribuiu, mas não era um eco comum, daquele que ricocheteia nas encostas. O som era surdo, visceral, profundo, vinha de toda parte e de lugar nenhum. Broitava do interior das próprias árvores, debaixo da espessa manta de neve, das entranhas da terra congelada. Como se a floresta antiga, um gigante adormecido, tivesse reconhecido uma voz familiar que não ouvia há décadas e respondido com um suspiro longo, pesado, carregado de séculos. Fiquei imóvel. Os dedos congelaram. Sobre o Vargan, o coração disparou, e o silêncio que se seguiu foi ainda mais denso. Mais espesso do que antes, uma quietude que pressionava os tímpanos que
Engoli até o crepitar das brasas. Permaneci junto ao fogão, atordoado por aquele diálogo impossível. Não havia medo, nem sombra dele. Havia apenas um tremor no peito, uma reverência instintiva e algo que há muito esquecera, a certeza de que o mundo não era apenas madeira e pedra, mas algo vasto pulsante, que compreendia mais do que nossos olhos podiam ver. Coloquei o Vargan sobre a mesa com cuidado, como se fosse um objeto sagrado. Atizei o fogo, pus a chaleira sobre as chamas. As mãos tremiam levemente. Tentei racionalizar, o vento na chaminé, um fenômeno acústico, qualquer coisa. Mas sabia que mentia para mim mesmo. Aquilo fora uma resposta, uma confirmação. E embora a alma não estivesse inquieta, sentia uma expectativa no ar, como se, ao tocar aquele instrumento enferrujado, eu tivesse enviado uma mensagem na escuridão e agora aguardasse uma visita. 2 horas depois, quando já cochilava encostado na parede quente do fogão, aconteceu. Buran, meu velho cão de nome tempestuoso que dormia aos meus pés, ergueu a cabeça de repente. Não rosnou, não latiu como faria ante uma fera. Gemendo baixinho, colou as orelhas para trás e espremeu o corpo contra minhas pernas, tentando se enfiar debaixo do banco. Os pelos da cernelha ergueram-se, devagar, como se uma mão invisível os puxasse. Acordei instantaneamente e contive a respiração. Do lado de fora, passos leves, arrastados, o som de valenquigasto sobre a neve endurecida pelo gelo. Um ritmo pausado, sem pressa, como se quem viesse fosse muito velho ou muito cansado da jornada. Pararam bem à porta. Não bateram. Não arranharam a madeira. Apenas o silêncio, denso como a neve acumulada no telhado. Mas eu sabia, alguém estava ali. Alguém que não precisava anunciar sua presença. Levantei-me sem ruído. Tirei o carabino da parede num único movimento. Verifiquei o cartucho na câmara. Na taiga, precaução nunca é demais, mas o coração batia firme, sem alarme. Esperei. Quem está aí? Perguntei baixo. Nenhuma resposta. Nenhum movimento. Apenas a certeza de que, do outro lado da frágil porta de madeira, uma figura permanecia imóvel. Então os passos retomaram devagar. O visitante não forçou a entrada. Contornou a cabana e dirigiu-se ao meu círculo de fogueira, onde sob as cinzas ainda ardiam brasas vermelhas. Aproximei-me da janela, afastei com cuidado a cortina de chita. A lua emergira das nuvens, banhando a clareira com uma luz espectral. E lá estava ele, sentado num tronco, de costas para mim, um velho. Vestia uma telogreica surrada, escurecida pelo tempo, e uma uxanca com uma das orelhas caídas como usam os velhos que já não se importam com a simetria. Não mexia as mãos, não tentava avivar o fogo, apenas observava as brasas moribundas. Buran, aos meus pés, não rosnava, mas apenas gemia, encolhido, como se temesse não o inimigo mas algo ancestral, imenso demais para ser compreendido. Fiquei ali por 1 minuto, até que a curiosidade venceu a prudência. Deixei o carabino junto à porta, enfiei o sobretudo e abri a entrada sem um rangido. O ar gelado mordeu meu rosto. Boa noite, velho, disse, descendo os degraus com calma. Ele virou a cabeça lentamente, como se suas juntas fossem de madeira envelhecida. O rosto permanecia na sombra, mas distinguia a barba espessa, branca como a geada, idêntica à do meu avô na única fotografia que minha mãe guardava. E os olhos, escuros como as turfeiras profundas, não refletiam a luz da lua, absorviam-na. Olhavam-me sem medo, sem hostilidade. Cansados, mas com uma atenção que parecia atravessar décadas, como se não vissem o homem de 40 anos à sua frente, mas o menino que outrora sentava-se a seus pés. Perdeu-se, ou veio por outra coisa? Perguntei, aproximando-me. A estrada é longa. Entre, aqueça-se. O chá está quase pronto. Ele não respondeu, nem piscou. Limitou-se a fitar-me, até que seu olhar desceu lentamente para a porta entreaberta da cabana. Sobre a mesa, iluminado pelo brilho trêmulo do fogão, estava o Vargan que o polira. O velho fez um leve movimento com a cabeça, quase imperceptível na direção do instrumento. E então compreendi. Ele não viera até mim. Viera até o som. Voltei para dentro, peguei o Vargan. O metal frio acomodou-se em minha palma como um velho conhecido. Saí novamente e sentei-me no tronco defronte a ele, do outro lado das brasas quase apagadas, e estendi-lhe o instrumento. É seu, ou só veio ouvir? Ele não tomou o Vargan. Apenas repetiu o gesto lento, solene, apontando primeiro para mim, depois para o instrumento em minha mão. Um pedido, não uma ordem. E toquei.
Levantei o Varga aos lábios e extraí aquela mesma nota longa, arrastada. O velho permaneceu imóvel, como esculpido em pedra, enquanto seus olhos sem fundo não se desgrudavam de mim, e eu toquei, não para mim, mas para ele. Coloquei naqueles sons tudo que guardava do meu avô, seus sorrisos raros, seu amor mudo pela floresta, suas mãos calejadas que cheiravam a resina, sua voz baixa ensinando-me os nomes das ervas e os rastros dos animais. Toquei minha memória dele. Não sei quanto tempo passou. 5 minutos? 1 hora? O tempo dobrou-se sobre si mesmo. Deixou de existir. Até que o velho levantou a mão, sinalizando que bastava. Calei-me. Então, com a mesma lentidão, estendeu o braço sobre as brasas e recolheu o Varga em sua palma, enrugada, gelada como o inverno. Levou-o aos lábios. Preparei-me para ouvir a mesma melodia que meu avô tocava, aquele som familiar da infância. Mas ele não tocou. Apenas extraiu uma única nota. E que nota? Não era alta, mas tão profunda, tão pura e potente que parecia atravessar-me, perfurar a terra sob nossos pés e subir até o céu estrelado. Não era o som de um instrumento. Era a voz da taiga em pessoa. O sopro do vento entre os pinheiros centenários, o murmúrio das pedras antigas, fluxo da água sob o gelo. No mesmo instante, a floresta emudeceu por completo. Fogo parou de estalar. As brasas imobilizaram-se, cobertas por uma película cinzenta. O vento cessou nas copas. Até a lua pareceu congelar no céu, contendo a respiração. O velho abaixou o Vargan, fitou-me com um olhar que penetrava até a medula. Demorado, como se lesse algo escrito em minha alma há muito tempo. Então, com esforço, levantou-se. Virou-se e caminhou em direção à escuridão do bosque. Não olhou para trás. Apenas seguiu adiante, e a própria sombra das árvores parecia abrir-se diante dele e fechar-se atrás como água dividida por uma proa. Quando já quase se dissolvia entre os troncos, sua voz chegou até mim, áspera, suave como folhas secas sob a neve. Você não esqueceu, disse. Então também não será esquecido. E desapareceu. Não se afastou. Dissolveu-se. Como se nunca tivesse estado ali. 1 segundo depois, o mundo voltou à vida. O fogo crepitou, o vento suspirou entre os galhos e lá longe no pântano, uma coruja uivou, triste. Fiquei sentado junto às brasas. Até o amanhecer, incapaz de me mover. Não tentei entender se aquilo fora um espectro, um espírito da floresta ou apenas um delírio da solidão envelhecendo minha mente. Algumas coisas não são para ser inventado. Eu simplesmente sabia que era real. Pela manhã, quando entrei na cabana, a Vargana não estava mais sobre a mesa. Não. Me surpreendi. Ela havia partido com seu dono. Mas no lugar onde repousara na madeira escurecida pelo tempo da velha tábua de pinho, algo estava gravado. Não profundamente, mas com traços nítidos como se talhados pela ponta de uma faca. Passei os dedos pelas letras, sentindo as farpas se cravarem na pele. 5 palavras. Viva como ensinei. E ao lado da inscrição, bem na beirada da mesa, uma pequena botão enegrecido pelo tempo. Um botão de caçador, esculpido em chifre de alce com 2 furos para a linha, igual ao que havia no casaco de meu avô quando ele partiu pela última vez. Lembro-me bem dele. Havia se soltado naquela época, e eu o guardara na infância dentro de uma caixa de fósforos como o tesouro mais precioso. Era idêntico. Era a resposta dele. Sua despedida. Sua bênção. Desde então não toquei mais e o instrumento também não está comigo. Às vezes sinto falta, mas depois entendo que está certo assim. Ele voltou para seu dono. Mas, sabe, em noites silenciosas de nevoeiro, quando o mundo fica cinza e trêmulo, quando a linha entre o sonho e a realidade se desvanece, eu ouço, longe bem no coração da taiga, um zumbido rouco e contínuo. Uma única nota infinita. É ele tocando. Conversando com a floresta, verificando se me esqueci. Não, vovô, não esqueci. Fiquei em silêncio e olhei para os rapazes. O fogo quase se apagara. Só as brasas ardiam, como olhos de uma fera adormecida. Era seu avô? Perguntou Lena, baixinho. Encolhi os ombros. Talvez o avô. Talvez a própria floresta. Que diferença faz, se disse o que precisava. Ser ouvido? Serguei desviou o olhar para os abetos escuros. Sabe, acho que não vou mais discutir com a bússola. Igor deu um sorriso torto. Nem com a floresta. Isso é sabedoria, respondi. A floresta gosta daqueles que escutam. Quem não escuta, ela mesma ensina. Agora a aurora já clareia de verdade. É hora de vocês irem. Eu ficarei mais um pouco, ouvindo.
Tornei a calar, observando o grupo junto às brasas. E assim termina a terceira história. O amanhecer está próximo. Vejam, o céu a leste já clareia. Chegou a hora de seguir em caminho. Vão pela trilha sem desvios. E lembrem-se, na taiga é preciso olhar sempre para onde pisam. Às vezes, o que encontram no chão conta mais do que qualquer mapa. E não pensem que a taiga só sabe julgar e punir, como naquela história. Ela é como uma velha avó, guarda tudo na memória, cada passo, cada sombra. E às vezes, responde não ao tiro, mas aquilo que há muito parecia perdido sob a terra.